Questão 31. Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa correta. Olha só, letra A fala o seguinte: o critério subjetivo usado para definir o ato administrativo considera o tipo de atividade exercida. Pessoal, a gente já falou sobre isso aqui, sobre os critérios da instituição, a gente estudou em nossas aulas e, salvo engano, eu fiz questão anterior sobre isso aí, tá? Quando a gente fala dos critérios para definir o ato administrativo, a gente tem dois critérios. A gente tem o critério FOIS, que eu já falei para vocês, e a gente tem o critério MAFO, tá? MAFO. Tá? Botei o A minúsculo aqui porque é para definir que é o material, tá? O FOIS é o formal, orgânico e subjetivo, tá? E o MAFO é o material, funcional ou objetivo, tá? Material, funcional e objetivo, tá? Aqui é o F funcional e aqui é formal, ok? Aqui o de orgânico e aqui o O de objetivo, tá? Para ficar bem diferente aí. O critério FOS, né? Formal, orgânico, subjetivo, é o que, é que na verdade é o quem, né? A gente falou sobre isso aqui, ó, quem, ou seja, são as pessoas, são os órgãos. E o critério material é o que, tá? O que é feito, que na verdade é a atividade administrativa. Falei para vocês, inclusive, a atividade de policiamento extensivo, tá? E deu exemplo que vocês são o critério formal e a atividade de policiamento é o critério material, tá? Então, quando fala aqui, ó, o critério subjetivo, eu tenho que lembrar de quem? De pessoas, de órgãos, tá? E ele está falando que o critério subjetivo usado para definir o ato administrativo considera o tipo da atividade. Pessoal, falou atividade, eu estou falando do critério material, funcional ou orgânico, tá? Então, por isso que está errado aqui, beleza? Em virtude do atributo da imperatividade, presumem-se verdadeiros fatos alegados da administração pública. Já estudamos o atributo da imperatividade e essa questão aqui fica muito fácil de matar, porque eu estou falando que presumem-se verdadeiros. Eu estou falando do atributo da presunção de veracidade. A gente estuda ali dentro dos elementos do ato administrativo, sobre os atributos, né, o PAT, presunção de legitimidade, imperatividade, tipicidade e imperatividade e autossectoriedade, né? São quatro ali, tá? Mas quando a gente estuda ali nossa apostila, a gente vai ver ali que a presunção de legitimidade também a doutrina que entende também sobre a presunção de veracidade. Além do ato ser legítimo, presunção de legitimidade, praticado conforme a lei, ele é presumivelmente verdadeiro. Quando vocês fazem uma multa de trânsito, por exemplo, ela presume ser verdadeira. Quem é que tem que provar que aquela multa não é verdadeira? É o particular, é o camarada que sofreu uma infração de trânsito que vai ter que recorrer daquela multa lá, tá? Então a presunção de veracidade é um atributo do administrativo, tá? E aqui tá nada a ver, né? Não é a imperatividade, né? Tá totalmente errado. A gente viu ali a imperatividade, aquele poder extroverso, né? De eu poder determinar que o camarada faça alguma coisa independente da vontade dele, porque prevalece a vontade da administração. Depois, quanto aos destinatários, aqui poderia ser um pouquinho mais complexo, pessoal, que poderia causar certa dúvida em vocês. Ó. O ato administrativo ele pode ser constitutivo, declaratório ou enunciativo. Tá? Já deixei a apostila separada aqui, na página 43, dessa apostila só de direito administrativo, tá? Separada por direito administrativo, mas tá no dia 10 aí, que vocês conseguem localizar na apostila completa também. Olha só, a gente tem aqui o número 6, a classificação dos atos administrativos. E vai ter várias classificações, né? Os atos vinculados e discricionários são classificados quanto ao grau de liberdade, ou ele é vinculado à lei, ou ele é discricionário, mérito e conveniência, mérito administrativo, já estudamos sobre isso aí, tá? A classificação em relação à forma do ato, ele pode ser um ato simples, que é praticado por um único órgão, um ato complexo, que tem mais de uma vontade, né? Ou um ato composto, né? Que a vontade de um órgão depende da vontade do outro, tá? É aquele praticado por uma manifestação de vontade de um só órgão, mas sua edição ou produção e seus efeitos depende de outro ato que o aprove, tá? Então esses são os exemplos aí dos três atos aí, tá? Depois, quanto ao destinatário, é o que está pedindo a questão ali, ó. Quanto ao destinatário, tá? Atos gerais, individuais e coletivos. O que é o destinatário, pessoal? Para quem que eu vou praticar aquele ato? Um ato geral, obviamente, é um ato que ele não tem um destinatário determinado. Ele é incerto, abstrato, né? Até dei um exemplo aqui, um edital do concurso público. É um ato geral, né? Eu não tenho que dizer que aquele edital, né, é pro fulano, pro ciclano, e que pesa algumas circunstâncias aí, tá? Mas eu não posso fazer isso.
tá? Atos individuais, eu tenho um destinatário certo. Um exemplo, a conta de luz é destinatário certo, é vocês que vão pagar a conta de luz, tá? E atos coletivos ou plúrimos, tá? Que são sinônimos, são expedidos em função de um grupo definido de destinatários, né? Alteração, por exemplo, aqui no horário de funcionamento de uma repartição pública. Lá em Lajeado, lá quando eu trabalhava lá, né? O comandante à época lá, que comandava a companhia, né, o horário do plantão, né? Do plantão, desculpa, não, mas o horário da escala era das 6 às 6, né? Das 6 da manhã às 6 da tarde, das 6 da tarde e assim por diante, do meio-dia às 6. Era a partir das 6 horas, era a rendição lá. O comandante queria lá depois trocar o horário para 7 horas. É um ato que atingir todo mundo que trabalhava naquele serviço lá. Então, um ato coletivo, um ato plurimo, tá? Esse é o exemplo aí, tá? Então, vejam que a questão, ela fala dos destinatários, ato constitutivo, declaratório, enunciativo, não tem nada a ver, tá? Mas só para localizar para vocês aqui, ó, depois conta o objeto, tá? A gente tem quanto aos efeitos, né, atos que ampliam e restringem direitos, tá? Quanto ao alcance, ato interno e externo, e quanto ao conteúdo. Aí, assim, eu tenho um ato constitutivo e eu tenho um ato declaratório, além do ato extintivo modificativo, tá? Então, aqui, ó, tanto o ato constitutivo quanto ao declaratório, ele é em relação ao conteúdo. Tá, mas e o ato enunciativo, professor? Onde é que está esse ato enunciativo, tá? O ato enunciativo a gente vai achar em relação aos atos administrativos, mas aqui embaixo, na finaleira, quando a gente fala das espécies de ato. Agora eu já não estou mais falando em classificação de ato, estou falando em espécie, tá? Isso aqui eu já vi a banca legal cobrar, tá? Principalmente em atos normativos. Quais são tipos de atos normativos, tá? Aqui na nossa questão a gente está falando de ato enunciativo, né? Então as espécies de atos é o NONEP, tá? NONEP, tá? Atos negociais, atos ordinatórios, atos enunciativos, punitivos e o N aqui eu já não me lembro mais agora já, tá? Mas deixa eu ver aqui, tá? É negocial e normativo, tá? Então são três, são dois N, normativo e negocial, atos ordinatórios, enunciativos e atos punitivos, tá? Esses aqui que estão aqui, perfeito? Olha só, atos normativos, como que a banca via a banca legal e cobrar, pessoal, tá? São espécies de atos normativos. Aí vai dar 1, 2, 3 e 4. E aí o camarada vai ter que identificar os atos normativos e assinalar na questão. Aqui tem o macete, ó, dia RR, né? Até eu tinha feito um macetezinho aqui que era R3, né? R3 dia. Né? R3 dia, o dia RR, né? Que é deliberações, instruções normativas, avisos, resoluções, regimentos e regulamentos, tá? Então são essas aqui espécies de atos normativos. Mas a questão fala sobre atos enunciativos. Até tem um macetezinho também aqui dos atos enunciativos que é o CAPA, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, dentro de atos enunciativos, deixa eu localizar para vocês, olha só, atos enunciativos ou de pronúncia, ó, atos enunciativos ou de pronúncia, tá? Eles certificam ou atestam uma situação, não contendo uma manifestação de vontade da administração, uma certidão, um atestado, um parecer, uma apostila ou uma averbação. É o famoso CAPA com 2A, beleza? Então, esse aqui é um ato normativo. Enunciativo, desculpa. Letra D, autorização, parecer, decreto e lei são exemplos de atos administrativos. Pessoal, na verdade não, né? A gente tem aqui a lei, né? Até poderia dizer que a alteração, parecer, decreto seriam exemplos, né? O decreto acho que também não, né? Um decreto até entraria aqui em um ato regulamentar, né? Daria para dizer que sim, vamos deixar o decreto aqui, tá? Mas a lei, pessoal, não é um ato administrativo. A lei é um ato legislativo, tá? É um ato legislativo, isso está errado. E por fim, a letra E diz: os elementos do ato administrativo são sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. O que a gente precisa ter em mente aqui, ó? É o famoso ff.com que eu já falei para vocês, né? Qualquer outro macete que vocês já tenham feito aí, ff.com, que a gente tem aqui, ó, forma, finalidade, competência, né, objeto e motivo. Lembrando aqui, pessoal, que a competência ela também é sinônimo de sujeito, tá? São sinônimos. Sujeito competente ou competência é a mesma coisa, tá? Por isso que a questão trouxe aqui, inclusive, o conceito de sujeito, tá? Cuidado com as decorebas aí dos macetezinhos, se não lembrar que sujeito e competência são sinônimos, vão perder a questão de barbada, tá? Questão aqui, número 31, gabarito, letra E.